Na ponta da linha para conversar conosco e com os ouvintes da Rádio Bandeirantes, a secretária estadual de Desenvolvimento Econômico do Governo de São Paulo, Patrícia Ellen, conosco em áudio e vídeo aqui no Bastidores do Poder da Rádio Bandeirantes. Secretária, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Pedro, Isabel e todos os ouvintes internautas que acompanham a Rádio Bandeirantes. Tem uma pergunta para a senhora sobre essa flexibilização da quarentena, que a senhora já deve ter respondido 1 milhão de vezes, mas acho que é sempre importante esclarecer para os ouvintes que não puderam acompanhar a sua resposta. Esse plano, né, de reabertura gradual aqui no estado de São Paulo, observando critérios, sem desprezar a informação que vem da ciência, como sempre lembra o governador João Dória, ele tem a possibilidade, né, de ser intermitente, ou seja, nós podemos ter a reabertura em alguns locais, inclusive vamos ter a partir de amanhã aqui na cidade de São Paulo, que o prefeito já anunciou a reabertura de escritórios, de concessionárias com critérios e com regras, mas pode haver uma volta atrás, ou seja, nós podemos ter de voltar a essa situação da quarentena vivida hoje com mais restrições e apenas a permissão dos serviços essenciais. Essa ida e vinda foi estudada? Ela é positiva para esse momento? Quais são as condições, quais são os elementos que sugerem que é melhor seguir nesse modelo daqui para frente? Obrigada, Pedro. Bom, primeiro, o importante é o seguinte, a gente não tem aqui um modelo, o Plano São Paulo, ele vai muito além da abertura e a flexibilização, né? Ele é um plano de gestão de medidas restritivas durante a pandemia. Tanto que ele tem 5 fases, e 2 delas não são de flexibilização. A gente tem uma fase que chama alerta máximo, inclusive, que é a vermelha, e a fase de controle, que é a fase laranja, onde a capital de São Paulo está entrando agora. A fase amarela é a primeira que a gente usa o termo flexibilização, na sequência vem a verde, que é a abertura parcial, e a azul, que é normal controlado. Hoje, 90% do estado está entre a fase de alerta e a de controle. O que isso quer dizer na prática? Mesmo que a gente esteja iniciando agora um processo nas regiões laranja de uma retomada de atividades não essenciais que tinham sido interrompidas, essa retomada ainda é lenta, uma capacidade de 20% do fluxo total permitido e com horário reduzido de 4 horas, com proibição de praças de alimentação, né, do consumo local, e com a adoção de protocolos de higiene e distanciamento. Isso é importante lembrar porque nessas 2 fases, na vermelha e na laranja, o isolamento social ainda é fundamental. E é com ele que a gente vai conseguir controlar a epidemia. Estamos também preparados para esses gatilhos de retorno, se for necessário. É por isso que a gente monitora a capacidade de atendimento hospitalar, a evolução da epidemia, óbitos e internações diariamente, com uma atualização semanal da tendência das regiões, para onde elas estão caminhando. Tá? Então, estamos preparados, sim, para retroceder se for necessário, caso haja um repique, né, ou um rebote, ou a epidemia volte a crescer mais rápido nessas regiões que passaram para uma fase de maior flexibilização. Isso é uma prática, inclusive, que está sendo feita no mundo inteiro. Secretária Isabel, falando aqui, muito boa noite para a senhora. São Paulo tem mais de 8.500 mortes por coronavírus, 129 mil infectados. A gente tem uma taxa de ocupação de UTIs no estado de 71,4% e aqui na Grande São Paulo de 82,4%. Estou passando aqui para os nossos ouvintes o diagnóstico da saúde. Queria ouvir qual é o diagnóstico da economia nesse momento. O quanto já foi perdido para a cidade de São Paulo desde que o isolamento começou e a pandemia como um todo começou? Então, para o estado de São Paulo como um todo, nós estamos fazendo estimativas aqui de perda de PIB, a FIP está nos apoiando nesse processo, nós estamos também trabalhando aí sim no plano de retomada econômica, que ele tem 3 momentos, e junto com o secretário Henrique Meirelles, no plano São Paulo 21-22,
né, e estimando, obviamente, os impactos tanto pela perspectiva de PIB, empregos e também arrecadação. Para esse ano, a nossa perspectiva é de ter uma retração de PIB entre 5,5% e 6% do PIB, né, uma perda de arrecadação que pode chegar aqui a casa entre 15 e 20 bilhões de reais, e para a economia, na primeira estimativa que a FIPE fez, durante o período inicial aqui da pandemia, nós já tivemos uma perda estimada total, né, desse período de cerca de 80 bilhões, né, em PIB para o Estado, que agora a gente vai trabalhando no plano de retomada e entender até o final do ano como é que é a recuperação, mas já com essa retração de PIB estimada até o fim do ano. Por isso que nós estamos trabalhando no plano de retomada econômica em 4 pilares, né? O pilar de atração de investimentos, um pilar de restabelecimento do consumo, mas também um foco muito grande na parte de crédito e na parte de gestão e controle de gastos, né? E tanto gastos públicos, obviamente no caso público aqui a gente tem feito um trabalho bastante grande aqui, liderado pela Secretaria de Governo, e agora com o secretário Mauro Ricardo. Secretária Patrícia Ellen, como é que foi feita a escolha? Por exemplo, por que escritórios, concessionárias, imobiliárias primeiro, depois os salões de beleza e as academias, que até foram alvo de um decreto do presidente da República para serem incluídos como serviços essenciais durante a pandemia aí do coronavírus? Por que essa classificação? O que foi levado em conta do ponto de vista econômico para essa distribuição aí das atividades nessa nova fase da quarentena aqui no estado de São Paulo? Nós fizemos um trabalho de análise de vulnerabilidade econômica dos setores, então quais setores que estavam mais expostos no que diz respeito à perda de empregos e faturamento, e aí você mencionou, Pedro, alguns dos setores mais sensíveis aqui, o comércio, todo o bloco de serviços, né, em especial bares, restaurantes, a parte de beleza, teve um impacto muito grande. Teve outros setores também que tiveram um impacto muito significativo, mas que sequer tiveram quarentena, né? O setor de construção, o setor de turismo, o setor de serviços domésticos, né? A gente viu que teve um efeito aqui de uma quarentena comportamental também, bastante importante, e também o impacto da conexão entre cadeias produtivas, que acaba impactando indiretamente outros setores. O caso da construção mesmo, a gente não interrompeu, mas atividades imobiliárias tiveram impacto direto. Então, a gente fez essa análise de vulnerabilidade econômica, mas também análise de risco ocupacional, para entender o nível de exposição ao risco dos funcionários, e aí o trabalho de entender a interação de pessoas, quais atividades que geram mais fluxo, né? Foi realmente um trabalho da economia e da saúde, baseado em dados, em evidências, na ciência, para fazer essa classificação. Secretário, o que vem pela frente, então? Vou citar, o Pedro falou dos salões, né, de beleza, das academias. Antes disso, tem, por exemplo, bares e restaurantes. O que vem pela frente, em que horizonte vocês acreditam que seja possível retomar também com esses serviços, ainda que de forma gradual? Então, hoje, nas regiões que a maior parte do estado se encontra nessa fase de controle, que é a fase laranja, aqui a gente está tendo uma retomada gradual do comércio, serviços, tudo que não envolve o consumo local, né? Na fase amarela, que é a fase de flexibilização, esses mesmos setores vão ter uma expansão da capacidade do horário, então sai de 20% para 40% da capacidade, de 4 horas de funcionamento para 6, também com a adoção de protocolos, mas passa a ser permitido o consumo local ao ar livre, né, bares, restaurantes similares, e também os salões de beleza e barbearias com capacidade limitada e esse horário reduzido que eu mencionei. Na fase verde, que é a abertura parcial, todos esses mesmos setores têm aí o funcionamento ampliado para 60% da capacidade, né, e a adoção dos protocolos e padrões aí setoriais e intersetoriais específicos. Na fase azul, todos os outros setores. Agora, a gente está mantendo um diálogo frequente com esses setores, porque tudo isso aqui foi embasado no funcionamento típico desses setores, e a gente teve reuniões, eu pessoalmente participei com o secretário Sérgio Saleitão, reuniões com o setor de beleza, setor de audiovisual, setor de academias, de bares, e o que a gente está estudando agora com eles
são os novos modelos que eles estão desenhando para a gente levar e abrir esse diálogo com a vigilância sanitária e com o centro de contingência para ver se alguns outros formatos também podem ser trabalhados. Secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Patrícia Ellen, obrigado pela entrevista mais uma vez aqui para a Rádio Bandeirantes. Bom trabalho para a senhora, a gente volta a se falar aí até o fim dessa pandemia, com certeza. Obrigada, secretária. Muito obrigada, Pedro, Isabel, e peço, por favor, para quem puder continuar em casa, porque o isolamento social é chave para essa retomada mais rápida. Muito obrigada.